Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar os estudos das grandezas físicas. Você sabe o que são as grandezas físicas? Então fica até o final que você vai aprender hoje sobre as grandezas físicas. Então a aula de hoje é sobre grandezas físicas, mas antes não esqueça de seguir o nosso canal e também ativar o sininho para você ser notificado na medida que a gente for lançando novos vídeos. Então preste atenção no vídeo de hoje que você vai começar a aprender sobre as grandezas físicas. Então, grandeza física ela é utilizado porque a física ela é uma ciência experimental e os experimentos físicos exigem medidas e geralmente os resultados dessas medidas são representados por números. Os números que descrevem quantitativamente um fenômeno físico são chamados de grandezas físicas. Então aqui, por exemplo, você pode ser representado ou qualificado por duas grandezas físicas. Quais seriam as grandezas físicas que iriam representar você? Primeira delas, você pode dizer que é a sua altura. Então, a sua altura, ela é uma grandeza física que a gente vai chamar aqui de H e que vai lhe quantificar. Você também pode ser medido através do seu peso. Então, você pode se pesar, você vai ter o seu peso. Então, a altura de uma pessoa e o peso de uma pessoa vão exatamente das características, algumas características, né, físicas da pessoa. Então, essas duas medidas aqui, que são representadas por dois números, a nossa altura e o nosso peso, são duas grandezas físicas, ou seja, dois exemplos de grandezas físicas. Além dessas grandezas físicas, nós podemos encontrar outras grandezas físicas. Hoje vamos ver apenas algumas delas. E as grandezas físicas, para serem bem definidas, precisa-se ser realizada uma medida. E para a gente realizar essa medida, vamos utilizar alguns aparelhos ou equipamentos, né? Muitos desses aparelhos ou instrumentos de medidas nós temos nas nossas casas. Então aqui o primeiro exemplo, a régua. Então a régua nós podemos utilizar para medir o comprimento. Então aqui você tem a régua que a gente pode medir o comprimento de um objeto. Então vamos medir aqui com a régua o comprimento. Neste outro exemplo, nós temos uma balança. Com a balança, nós vamos poder medir a massa do objeto. Então, com a balança, podemos medir a massa. Nessa outra imagem aqui, nós temos um relógio ou um cronômetro, né? Então, com o relógio, nós vamos medir o tempo. E nesta quarta imagem, nós temos um velocímetro. Velocímetro, aquele equipamento que nós vamos encontrar na maioria dos meios de transportes. Velocímetro. Então, o velocímetro serve para medir o quê? Serve para medir a velocidade de um objeto. Então, aqui nós temos 4 exemplos de objetos ou de instrumentos de medidas, né? Cada um com sua finalidade. Então, podemos medir o comprimento ou a distância, medir a massa, medir o tempo, medir a velocidade. Então, todas essas grandezas são grandezas físicas. As grandezas físicas, para serem bem definidas, além de um valor numérico, ela também precisa de uma unidade de medida. E as unidades de medida são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como comprimento, capacidade, massa, tempo e volume.
Então, por exemplo, para a gente medir o comprimento de um objeto, nós utilizamos como unidade de medida, né, na maioria das vezes, nós utilizamos o metro. Mas nem sempre precisamos do metro ou necessitamos dessa medida do metro. Por exemplo, quando a gente vai comprar uma televisão, nós compramos a televisão em polegadas. Então, eu não compro uma televisão dizendo tamanho em metros, mas eu digo tamanho em polegadas. Então, aqui, ó, polegadas. Quando vamos também medir a capacidade de um objeto, que seria a quantidade em litros que o objeto ocupa, né? Além do litro, também são usados outras unidades, como o galão, o barril, o quarto. Então, também são unidades de capacidade. Então, a capacidade aqui, geralmente utilizamos o litro. Medidas de massa. Então, quando a gente quer medir a massa, nós geralmente utilizamos o quilograma. Tá aqui, ó. Quilograma. Além do quilograma, podemos utilizar também a tonelada. Aí lembrando que uma tonelada corresponde a 1000 quilogramas. Para medir o volume, nós utilizamos o metro cúbico, mas também podemos utilizar o litro, né? Então nós temos aqui o metro cúbico. Aí lembrando que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. E para medir o tempo, nós podemos utilizar a hora, o minuto, o segundo, dias, quantos dias já se passaram, quantas semanas. Então nós temos diversas unidades de medida para o tempo. Então, cada grandeza física, ela fica bem definida com uma unidade de medida. Então, toda grandeza física ela tem que vir junto com uma unidade de medida para ficar bem caracterizada. Então, entendendo isso, o que é uma grandeza física, né, que de maneira geral é tudo o que pode ser medido, e a unidade de medida é aquilo que vai acompanhar, né, a grandeza física e vai dar mais informações sobre aquela grandeza física. Então, nós podemos agora também já resolver uma questão do Enem. Então vamos ver essa questão aqui que caiu no Enem alguns anos atrás, para a gente exercitar um pouco as grandezas físicas e também as suas unidades de medida. Então vamos ler a questão. Alguns exames médicos requerem uma ingestão de água maior do que a habitual. Então, por recomendação médica, antes do horário do exame, uma paciente deveria ingerir um copo de água de 150 mililitros. Então, vou marcar aqui, ó, 150 mililitros. E essa paciente tem que tomar um copo de água de 150 mililitros a cada meia hora. Então, a cada meia hora, ela tem que tomar um copo de água. Isso durante as 10 horas que antecedem o exame. Então são 10 horas tomando a cada meia hora um copo de água de 150 mililitros. Essa paciente foi a um supermercado comprar água e verificou que havia garrafas dos seguintes tipos: garrafa de 0,15 litros, garrafa de 0,30, garrafa de 0,75 litros, de 1,5 litro e 3 litros. Então a paciente decidiu comprar 2 garrafas do mesmo tipo, ou seja, ela vai comprar 2 de o mesmo tipo, ou 2 de 3 litros, ou 2 de 1,5 litro, ou 2 de 0,75, ou 2 de 0,30, ou 2 de 0,15.
Isso procurando atender a recomendação médica e ainda de modo a consumir todo o líquido das 2 garrafas antes do exame. Então, ela vai ter que consumir todo o líquido das 2 garrafas antes de realizar o exame. Então, qual o tipo de garrafa escolhida pela paciente? Foi a garrafa 1, 2, 3, 4 ou 5? E como é que a gente responde essa questão? Então, essa questão aqui, nós vamos fazer uma conta. Então a conta é a seguinte: se ela tem que tomar um copo de água a cada meia hora durante 10 horas, quantos copos de água ela vai ter que ter tomado no total durante essas 10 horas? Então, se você observar, a cada 1 hora que passa, ela vai ter que tomar 2 copos de água, né? Porque a cada meia hora é um copo de água, ou seja, em 1 hora ela vai tomar 2 copos. Se a gente fizer uma regra de 3, em 10 horas, ela vai ter que tomar quantos copos de água? 20 copos de água. Só que cada copo de água corresponde, um copo de água corresponde a 150 mililitros. Ou seja, 150 ml. 150 ml. Esses 150 ml para um copo. Agora, se ela vai precisar tomar 20 copos, quantos mililitros ela vai tomar no geral? Então, vamos chamar aqui de X. Então, aqui fazendo uma regra de 3, vamos encontrar que a quantidade total de água que ela vai ter que tomar é 20 vezes 150. 20 vezes 150 vai dar 3.000 mililitros. Sabendo que 1 litro equivale a 1.000 mililitros, então aqui nós podemos dizer que ela vai ter que tomar 3 litros de água. Então, se ela vai precisar tomar 3 litros de água, ela vai comprar e vai comprar 2 garrafas. Então, ela vai ter que comprar 2 de quanto? 2 de 3 litros já passa, são 6 litros. Então, ela vai precisar comprar 2 garrafas de 1,5 litro. Então, 2 vezes 2 garrafas, né? Vezes 1,5 litro, você tem 3 litros de água, ou seja, ela vai precisar comprar 2 garrafas do tipo 4. Então a resposta correta, a letra D. Então tá aí a questão do Enem. Resposta correta, a letra D. Então respondemos essa questão utilizando o quê? As grandezas físicas. No caso aí a grandeza física de medida de capacidade. Então a gente estava medindo a capacidade da garrafa, que no caso aí foi utilizado o litro, e usando uma regra de 3, uma proporção. Vamos ver outra questão também do Enem, utilizando também as grandezas físicas, né? Essa questão ela é interdisciplinar, tanto envolve física como matemática. Uma empresa especializada em conservação de piscinas. Então agora nós vamos analisar aqui uma piscina. Então vamos destacar aqui que nós vamos agora verificar a piscina. Então essa empresa ela utiliza um produto para tratamento de água cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionada 1,5 ml ou 1,5 mililitro desse produto para cada 1.000 litros de água na piscina. Então, para cada 1.000 litros de água dentro da piscina, a gente tem que colocar 1,5 ml desse produto para fazer o tratamento da água. Essa empresa ela foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular de profundidade constante igual a 1,7 metros, com largura e comprimento de 3 metros e 5 metros, respectivamente. Também sabendo que o nível da lâmina de água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda da piscina. Ou seja, essa piscina não está cheia até em cima, até 1,7 metros de altura. Ela está a 50 centímetros abaixo da borda da piscina. Então, se a gente fizer aqui uma conta, nós já vamos verificar que a quantidade de água
aliás, a profundidade, né, ou a altura da água que está dentro da piscina não é 1,5 metros, mas é 1,7 metros. 1,7 metros. Então nós temos aqui 1,7 metros. 1,7 que é a profundidade da piscina, menos essa diferença aqui que é do nível da lâmina de água. 50 centímetros. 50 centímetros equivale a meio metro. 0,5 metros. Então nós temos 1,2 metros de água, né? Então nós queremos saber agora a quantidade do produto em mililitros que deve ser adicionado a essa piscina de modo a atender às suas especificações técnicas. Então vamos verificar aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, largura 3 metros, comprimento 5 metros e a altura da água 1,2 metros. Então com essas três medidas nós podemos determinar o volume total da água. Então lembrando aqui, ó, o comprimento da piscina 5 metros, a largura 3 metros e a profundidade, né, a altura da água, aqui, ó, 1,2 metros. Então nós temos aqui essa quantidade de água, nós temos a largura da piscina e nós temos aqui o comprimento da piscina. Então, para a gente determinar o volume total de água nesta piscina, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e multiplicar essas três medidas. 3 vezes 5 vezes 1,2. Então, realizando essa multiplicação, 3 vezes 5 vezes 1,2, nós vamos encontrar quanto? 3 vezes 5 dá 15 vezes 1,2. Então você vai multiplicar 15 vezes 1,2, nós vamos achar aqui, ó, 18. Então 18 metros cúbicos. Então aqui é o volume da piscina. Só que o produto deve ser colocado para cada 1.000 litros de água, devemos colocar 1,5 ml do produto. Deixa eu só conferir se é 1,5. 1,5. 18 metros cúbicos equivale a 18.000 litros. Ou a gente também pode transformar aqui, ó, 1 litro corresponde a 1 metro cúbico. Então, fazendo uma regra de 3, 18 metros cúbicos, nós vamos ter XML. Então esse X será 18 vezes 1,5. Então 18 vezes 1,5 nós vamos encontrar a quantidade total do produto igual a 18 vezes 1,5 nós vamos achar 27 mililitros do produto para fazer a limpeza. Então, voltando aqui para a questão, a resposta correta, letra B, 27 mililitros. Então, observe que essa questão também utilizamos as grandezas físicas e suas unidades de medida. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a classificação das grandezas físicas. Então vamos aprofundar um pouco mais as nossas discussões sobre grandezas físicas. Então, até mais e bons estudos!